A paz do Senhor, povo de Deus. Seja bem-vindo ao meu canal Luciano Pentecoste Oficial. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações. Nesse vídeo de hoje, queridos, nós vamos falar sobre 3 maneiras de identificar um falso profeta. Isso mesmo que você ouviu. 3 maneiras de identificar um falso profeta. Talvez você esteja se perguntando, mas como eu vou conseguir identificar um falso profeta? É por isso que eu trago esse vídeo para lhe esclarecer, para lhe mostrar como identificar um falso profeta. A primeira maneira de reconhecer um falso profeta é essa: suas profecias não se cumprem. A primeira maneira de reconhecer um falso profeta é que as suas profecias não se cumprem. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 e versículo 22, diz: perguntem a si mesmo, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Essa é a primeira coisa que devemos ficar atentos para identificar um falso profeta. Se um profeta diz alguma coisa, se um profeta diz que alguma coisa vai acontecer, mas ela não acontece. Se um profeta fala que vai acontecer e não acontece, querido, a culpa não é a falta de fé de quem recebeu a profecia. A culpa é do profeta que inventou uma profecia que não veio realmente de Deus. Porque tem profeta que profetiza que vai acontecer, diz que Deus mandou, e quando não acontece, ele usa a desculpa, dizendo que a falta da profecia não se cumprir é a falta de fé da pessoa que recebeu a profecia. E a gente sabe que isso não é verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. É isso mesmo. É impossível que Deus minta. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tem muitos profetas dizendo que é profeta de Deus, profetizando assim diz o Senhor, Deus mandou dizer, quando na verdade Deus não mandou dizer nada. E muitas pessoas recebem a profecia, ficam esperando, passa meses, passa anos e nada acontece, e elas ficam frustradas com Deus. Quando na verdade Deus está olhando para elas e Deus está dizendo, eu não disse nada, eu não falei nada. Aí a Bíblia vai nos dizer, ai daqueles profetas que diz que Deus mandou dizer, sem Deus ter mandado nada. Então, queridos, se Deus falou na sua vida, se Deus falou para você, vai se cumprir. Se Deus falou, vai acontecer. Agora, se o profeta falou em nome de Deus, sem ser Deus que falou realmente, não vai acontecer. Então, queridos, a primeira maneira de você reconhecer um falso profeta é que as profecias dele nunca se cumprem. Ele profetiza em nome de Deus, aquela coisa toda, mas as profecias dele nunca aconteceram, nunca se cumpriram. A segunda maneira de reconhecer um falso profeta é pelos frutos na sua vida. A segunda maneira de reconhecer um falso profeta é pelos frutos que há na sua vida. Quando Jesus estava alertando sobre os falsos profetas que surgiriam no futuro, ele diz em Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus disse, cuidado com os falsos profetas, ele vem a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês reconhecerão pelos seus frutos. Olha aí, o profeta de Deus é identificado por aquilo que ele é, querido, e não por aquilo que ele faz. Uma pessoa pode falar bem, uma pessoa pode conhecer bem as Escrituras, pode ser um bom conhecedor da Bíblia,
A pessoa pode falar bem, a pessoa pode ser um líder carismático, a pessoa pode até realizar sinais, milagres, fazer maravilhas no nome de Jesus, mas por ser um falso profeta, os frutos na sua vida sempre serão ruins. Por ele ser um falso profeta, os frutos da sua vida sempre serão ruins. Ou seja, no seu dia a dia, ele não vive o que prega. O falso profeta, no seu dia a dia, ele não vive o que prega. Então, por exemplo, como é o caráter dessa pessoa? Como é o caráter? Como é a vida? Como é o dia a dia dessa pessoa? Como é que ele procede? Essa pessoa demonstra os frutos do Espírito, que é citado no livro da carta de Paulo, que Paulo escreveu aos Gálatas. Essa pessoa demonstra os frutos do Espírito, ou esta pessoa demonstra as obras da carne, ou ela pratica as obras da carne. Queridos, então, você conhece um falso profeta, se ele é um homem de Deus, se ele é um profeta de Deus, é pelos seus frutos. Não por aquilo que ele faz. Porque muitas pessoas estão se enganando. Muitas pessoas estão reconhecendo, fulano é um profeta de Deus. Fulano é um homem de Deus só por aquilo que ele faz. Porque ele profetiza. Porque ele opera sinais e maravilhas no nome de Jesus. E o verdadeiro profeta não é reconhecido por aquilo que ele faz. Ele é reconhecido por aquilo que ele é, o seu caráter, a sua vida. Condiz com aquilo que ele prega. Então, queridos, precisamos ter muito cuidado para não se enganar em dizer que fulano é um profeta de Deus, quando na verdade ele não é. O que vai dizer que ele é um profeta de Deus, de verdade, são os seus frutos, aquilo que ele prega, aquilo que ele vive no seu dia a dia. A terceira maneira de identificar um falso profeta é que seus ensinamentos não são bíblicos, isso mesmo. A terceira maneira que você vai identificar um falso profeta é que os seus ensinamentos não são bíblicos. O falso profeta é aquele que não ensina a verdade. Ele pode até usar a Bíblia em alguns momentos, mas sempre de maneira distorcida, tirando o contexto dos versículos, ignorando parte das Escrituras ou acrescentando outros ensinamentos que não têm nenhum valor nas Sagradas Escrituras. Um falso profeta, queridos, ele ensina a mentira, ele não ensina a verdade que está na Bíblia. Ele usa até a Bíblia em alguns momentos, mas ele distorce tudo aquilo que está na Bíblia. Ele aumenta, ele acrescenta, ele distorce tudo aquilo que está na Bíblia. Deixa eu lhe dar um exemplo disso. Um certo irmão me contou que na sua igreja, escute isso aqui, um certo irmão me contou que na sua igreja, um missionário estava pregando e o missionário dizia o seguinte, ele falando acerca de Jó, ele disse o seguinte, o missionário pregando, o irmão me contou essa história, ele disse que o irmão pregou e dizia, o missionário estava pregando e ele dizia no púlpito, dizendo, Jó perdeu tudo que ele tinha. Jó perdeu gado, Jó perdeu riqueza, Jó perdeu saúde, porque ele não dizimou, porque Jó não dava o dízimo. Então, o missionário pregando no púlpito da sua igreja, dizendo que Jó perdeu tudo quanto ele tinha, porque ele não dizimava. Ou seja, estava pregando mentira, estava pregando heresia, estava pregando um ensinamento que não é bíblico. Este é um falso profeta. Então, o verdadeiro profeta, queridos, ele só prega aquilo que está na Bíblia. Ele prega de acordo, os seus ensinamentos é de acordo com as Escrituras. Ele não distorce, ele não maqueia, ele não mascara ali a Bíblia. Ele prega realmente como a Bíblia é. Ele fala a verdade, custe o que custar. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então que precisamos ter muito cuidado com os falsos profetas, que estão profetizando em nome de Deus, sem Deus mandar. Muitos falsos profetas que estão ensinando mentiras, ensinando heresias nas suas igrejas. Por isso que Jesus disse, erra o homem por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, queridos, fica aí esse alerta, esse despertamento, aqui através desse vídeo, para que você reconheça um falso profeta que está pregando no púlpito da sua igreja, que está pregando em nome de Deus, profetizando em nome de Jesus. Fica aí esse alerta. Nesse vídeo aí, você aprendeu, eu lhe mostrei as três maneiras. Eu lhe mostrei nesse vídeo as três maneiras de você identificar um falso profeta.
Se você for por essas três maneiras, se você observar, você vai reconhecer realmente se ele é um verdadeiro profeta de Deus ou um falso profeta. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que o Senhor possa te abençoar para a glória de Deus, que você possa, na verdade, aplicar esse estudo, você possa, na verdade, aplicar esse ensinamento na sua vida, que vai ser uma bênção para a glória de Deus, e que Deus possa te abençoar. Fica na paz do Senhor Jesus.